Opa! E aí, molecada, tranquilos? Aqui é o Luanzito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo a este vídeo. E é o seguinte, cara, o Smurfzinho tá fazendo uma série bem interessante de histórias bizarras do Roblox. E isso não me parece terror, isso parece alguma coisa bizarra mesmo. E o nome da história é A Professora Me Bateu, o garoto que apanhou da professora no Roblox. Como ele apanha no Roblox? Isso é o que vamos descobrir agora. Então seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu vou deixar o link no servidor do Discord chamado Robux Barato, molecada. É um servidor que você economiza com Robux de verdade. Você compra a partir de 20% de desconto, 100 Robux por 4,80. E outros valores também interessantes. Ele é 100% de confiança, se você não conseguir comprar, tiver algum problema, eu devolvo seu dinheiro em dobro. Bom, bora ver o que o Smurfzinho vai falar. Tô muito curioso pra esse vídeo, mano. Tem mais 2 vídeos dele assim. Várias histórias bizarras que envolvem o Roblox, mas esse caso acaba se superando de tão estranho que ele é. Nessa história, nós temos uma professora, que a princípio ela aparenta ser normal. Ela tratava todos os seus alunos bem e de forma saudável. Porém, tudo acaba ficando muito obscuro com um certo aluno chamado Davi. E essa história foi contada... Davi é nome de bagunceiro. Se você é Davi, comente aí nesse vídeo. Por uma aluna que era amiga de Davi. E essa colega de classe de Davi nos conta que tudo isso foi aterrorizante. E tudo isso começou na escola. A garota que nos conta esse caso diz que tirava notas boas e prestava atenção na aula. Mas Davi era totalmente ao contrário. Ele vivia tirando notas ruins e não prestava atenção na aula. Poxa, Davi. E assim que terminava a aula e dava o horário de ir pra casa, Davi ia correndo jogar Roblox. Mas temos um porém. A garota nos conta que gostava muito de jogar Roblox com ele. E basicamente os dois eram amigos e jogavam Roblox toda hora e conversavam muito, mas apenas pelo Roblox. A garota nos diz que Davi tinha muito problemas com os professores também, porque simplesmente toda a aula o Davi ele ficava zombando da cara dos professores. É isso aí também, né? Certo os professores. Por isso. Olha que coisa, né? Então, pra falar a verdade, podemos dizer que Davi não era um bom aluno assim. E essas atitudes de Davi acabavam desagradando a garota. E é claro, todos na sala de aula. Não é à toa que Davi era um aluno com uma má reputação na escola. Mas do mesmo jeito, a garota ainda considerava Davi como um amigo. Mas em um certo dia na escola, acabou chegando um professor novo, porque o antigo acabou se aposentando. A garota disse que quando a professora nova chegou, ela parecia muito mal-humorada e isso foi maneiro. muito rígida também. A garota nos conta que os problemas começaram a aparecer uma semana depois que essa professora nova entrou na escola. A professora ficava extremamente irritada que Davi não prestava atenção na aula dela. E foi aí que a professora decidiu expulsar o Davi da sala de aula. Certa é ela. Isso acabou surpreendendo a garota, já que nenhum professor havia feito isso antes. E nesse mesmo dia, quando a aula acabou, todos voltaram para casa e a garota entrou no Roblox para conversar com Davi. E Davi disse que estava com muita raiva da professora nova. Ele acabou dizendo que não havia feito nada. E a professora simplesmente ficou com raiva dele e expulsou ele da sala. É um a santo. garota amiga de Davi também concordou com ele. Disse que ele não havia feito nada, mas do mesmo jeito, ele devia pedir desculpa para a professora, para que assim ele não tenha mais problemas. Mas o Davi se recusava a pedir desculpa, porque ele mesmo disse que não fez nada, então não tinha motivo nenhum para ele se desculpar. Mas depois disso, tudo acabou piorando. Ele chegava na escola completamente zangado, não prestava atenção na professora, e ainda por cima começou a zombar da cara dela. E sempre E ele acha que ele tá certo, né? Acaba com ele, professor. acabava interrompendo a aula com alguma brincadeira. A professora ficou extremamente furiosa com Davi e pediu para que ele saísse da sala de aula mais uma vez. Mas por incrível que pareça, o Davi simplesmente aceitou sair da sala de aula. E assim que acabou a aula mais uma vez, a amiga de Davi chegou no Roblox perguntando: por que hoje você teve essa atitude tão escandalosa com a professora? E Davi respondeu que no outro dia ela havia expulsado ele injustamente, só porque ele não estava prestando atenção na aula. Mas hoje ele resolveu dar motivos de verdade para ela ter expulsado ele da sala. Isso não é certo, hein, Davi? Simplesmente ficou chocada com as palavras de Davi. Mas da mesma forma, a garota falou pro Davi se desculpar com a professora, cara. E Davi simplesmente negou. Ai, esse Davi também não é flor que se cheira. E Davi jura? prestar atenção na aula. Mas se você prestar atenção... Davi, professora, pega ele, frita ele. Faz purê. Atenção, 800 Robux no Roblox vai estar custando R$60. Já na loja do P7 Draw, 800 Robux está custando R$36. E tudo fica mais barato ainda utilizando o cupom SMURF. Além disso, você pode adquirir diamantes. Após uma semana, as coisas entre Davi e a professora acabaram ficando muito tensas. Já que agora, quando a professora pedia para Davi se retirar da sala, ele simplesmente não obedecia. Ele acabava ignorando ela e fingindo que ela não existia. A garota, amiga de Davi, nos conta que a professora estava cansada das atitudes de Davi. E foi aí que a professora resolveu ligar para os pais de Davi. O moleque só faz merda, né?
E quando os pais foram até a escola, a professora contou-lhes tudo o que Davi fazia na sala de aula. Contou-lhes. Não prestava atenção, interrompia a aula e zombava da cara da professora. Os pais de Davi ficaram chocados com isso, não podiam acreditar que o seu filho estava fazendo uma coisa dessas. Porque em casa o Davi sempre se comportou muito bem. Os pais então pediram desculpa pra professora e disseram que isso nunca mais vai acontecer. A garota nos conta que não jogou Roblox com Davi por uma semana, já que ele estava de castigo de jogar Roblox, depois de tudo que ele estava fazendo na sala de aula, é claro. Davi passou a semana inteira sem celular, e isso fez com que ele se comportasse bem na escola. Ele já não interrompia mais a classe e não Era só deixar o moleque sem celular. zombava mais da cara da professora, porque os pais disseram para ele que se eles ouvissem mais uma reclamação dele na sala de aula, ele ia ficar sem celular pra sempre, e nunca mais ia poder jogar Roblox. Davi, é claro, se comportou extremamente assustado com isso, já que o que ele mais gostava de fazer era jogar Roblox. E até que enfim, né, galera? Que vício é menor. Ele está se tornando um bom aluno. Eba! E então, uma semana se passou, Davi se comportou bem na escola e, como consequência, acabou recebendo seu celular de volta. E então, Davi voltou a jogar Roblox com a sua amiga. Davi diz que vai se comportar bem na sala de aula agora, porque ele quer continuar jogando Roblox com ela. E a garota, ao ouvir isso, ficou muito contente, já que ela também não queria deixar de jogar Essas imagens são engraçadas. Roblox com seu amigo. E é aqui que os problemas pioram. Davi simplesmente mudou, já que agora Davi não fazia mais nada. A professora continuou com muita raiva dele, por conta de tudo que ele já havia feito. Então simplesmente todos os dias que a professora entrava na sala de aula, ela ficava com ódio da cara de Davi, e não podia nem mesmo sorrir pra ele, ou tratar ele bem. A professora chegou até mesmo a ser muito abusiva com Davi. Ela falava em voz alta na sala de aula que Davi era um burro e um péssimo aluno. Que ninguém isso, devia mãe? ser amigo dele. E sempre que a professora dizia essas coisas para a turma inteira, o Davi permanecia em silêncio. Ele não falava nada e apenas ignorava ela, porque se ele falasse alguma coisa, a professora podia ligar para os pais dele e assim ficar sem jogar Roblox para sempre. A garota nos disse que as coisas acabaram sendo fora de controle. Toda vez que a professora chegava irritada na sala de aula, ela descontava tudo Ai, meu no Deus. Davi, insultando ele. Ó, entre Davi, outras coisas. ai. E sempre a turma toda acabava rindo da cara Isso do aí, ó. coitado do Davi. A irmã gêmea ali atrás. A amiga de Davi via essa situação e ficava com muita pena dele. E quando eles jogavam Roblox junto, Davi acabava desabafando com a sua amiga, dizendo que ele se sentia muito mal por tudo isso. Ele dizia para sua amiga que tinha vontade de insultar a professora, mas ele sabia que se fizesse isso, era adeus pro Roblox. A garota dizia para contar para os seus pais, mas Davi dizia que eles não iriam acreditar nele. E a relação entre Davi e a professora iam piorando, porque a garota acaba nos contando que o Davi, ele simplesmente foi falar com um colega de classe, e enquanto a professora estava dando aula. E então a professora caminhou até Davi e simplesmente puxou a orelha dele e disse: "Na minha aula apanhando. não se fala. Vou contar isso aos seus pais." E quando aconteceu isso, Davi sentia dor, é claro, mas ele permaneceu em silêncio. E quando isso aconteceu, todos Ai, os meu alunos Deus. acabaram ficando chocados. Eles não achavam que a professora era capaz de fazer algo Os assim. alunos. A professora disse para a turma que se eles dissessem uma palavra sobre o que havia acontecido, ela ia simplesmente zerar a prova de todos e repetir todo mundo de ano. E depois dela ter dito isso, ela continuou dando as aulas normalmente. E a sala toda em silêncio. Assim, eu só acho que a professora tava com uma síndrome de protagonista. Ela simplesmente acabou ficando meio biruta da cabeça, né? Vocês não acham também? É só eu que tô ficando louco? Comenta aí embaixo, galera, se vocês não Culpa acham do Davi, também. né? Então, depois da aula, a garota foi no Roblox e chegou para Davi, dizendo que era melhor contar para alguém o que estava acontecendo, porque isso que a professora tava fazendo não era nada normal. E o Davi simplesmente dizia que não ia falar nada pra ninguém, que o que ele queria era jogar Roblox. O moleque vai ser espancado, mas ele só quer continuar jogando Roblox, menor. Se ele estivesse apanhando na sala Como de aula tanca. ou sendo xingado, não tinha problema, ele só queria jogar Roblox. E a menina ficou de cara com o que Davi tava falando, ela não podia acreditar. Ai, Tudo meu bem, Deus. você tá apanhando, você tá sendo xingado pelo professor É isso e pela aí. sua turma. Todos estão rindo de você, mas o que importa é jogar Roblox. Tipo assim, Davi, tá tudo bem com você? Você tá bem mesmo? E a garota porque não é pensava tu que vai o ficar seguinte, sem. Davi tinha que falar Aí é isso pra mole. alguém, porque o que a professora estava fazendo com ele tava sendo muito maldoso. E depois de uma semana aconteceu algo muito grave. A garota nos conta que a professora chegou na sala de aula muito mais irritada do que o normal. A mulher tá possuída, não é possível. Ela parecia estar com muitos problemas, porque ela estava muito furiosa. Portanto, a professora estava apresentando a aula normalmente, até que Davi se levanta para pedir uma borracha para o seu colega. E quando a professora olhou para a cara dele, ela simplesmente explodiu. Na hora ela acabou gritando, falando para o Davi se sentar na cadeira. E o Davi simplesmente virou para ela e disse que só estava pedindo a borracha. A professora furiosa pediu para que ele sentasse na cadeira de novo. Davi simplesmente ignorou ela e nem olhou para a cara dela, e permaneceu em pé, esperando seu colega entregar a borracha para ele. E quando seu amigo estava abrindo o estojo para dar a borracha para Davi, ela agarrou ele pela orelha e saiu da sala de aula com a mão na orelha dele, puxando com muita força.
Arrebentou o Davi. E naquele momento a amiga de Davi percebeu o que estava acontecendo e ficou extremamente em choque. E foi aí que ela decidiu seguir a professora pra ver aonde ela ia levar o Davi. Porque tudo isso, querendo ou não, tava muito estranho, né, Vai galera? sacrificar A professora ele. tava levando o Davi pra um lugar afastado na escola, pra que ninguém possa ver. E logo atrás estava a garota, seguindo os dois, sem que a professora percebesse. E logo em seguida a professora simplesmente resolve agredir o Davi, cara. Simplesmente começou a bater nele de uma forma muito agressiva, descontando toda a sua raiva no pobre garoto. E enquanto o Davi O moleque foi espancado mesmo, mano. Tá achando que era apanhar no Roblox, não? apanhava brutalmente, ele permanecia em silêncio e apenas derramava isso? lágrimas em seus olhos. E enquanto tudo isso acontecia, a garota ficava observando. A professora seguia batendo repetidamente várias vezes em Davi. Porém, em um certo momento, a professora acabou batendo tão forte na cabeça de Davi que ele acabou, infelizmente, desmaiando. E foi aí Caraca, achei que ia matar ele. que ela resolve se intrometer, dizendo que a professora estava errada e que isso não era certo e que ia contar pra todo mundo o que ela estava fazendo com o Davi. A professora, com muita raiva, olhou pra garota e disse que se ela falasse uma só palavra pra alguém, o mesmo ia acontecer com ela. Não só isso, como também repetir ela de ano. A garota, ao ouvir isso, ela não sabia o que fazer. Vai apanhar e Ela retornou à reprovar. sua sala de aula e permaneceu lá, completamente em silêncio e em choque. Pouco tempo depois, a professora chegou na sala de aula sem o Davi. E ela disse para todos na classe que Davi tinha caído e batido a cabeça. Que? Então ele teve que ir embora pra casa. Matou Mas a o garota moleque. simplesmente ficou paralisada ouvindo isso. Ai, E, meu Deus. Ela sabia que nada disso era verdade. Mas mesmo assim, ela resolveu ficar em silêncio, para que o mesmo não aconteça com ela. E assim que a garota chegou em casa, ela pensou em contar para os seus pais. Porém, ela acabou ficando com muito medo da professora descobrir que ela contou para alguém. E além disso, tinha a chance dos pais dela também não acreditar em nenhuma palavra. E foi aí que ela resolveu contar esse caso na internet. Mais especificamente Irmão, se tá acontecendo alguma coisa estranha com você, você conte para os seus pais, pelo amor de Deus. no Reddit de Roblox. E ela conta que existem alguns professores muito perturbadores e que se vem acontecer alguma coisa grave conosco, não devemos ficar em silêncio, porque podemos acabar como Davi. Cara, vou falar pra vocês, que caso mais estranho. E sem dúvida alguma, essa professora era muito perturbada da cabeça. Tudo bem, no começo Davi aprontava, fazia algumas coisas, bagunça, Então, mas as Davi era coisas não precisavam insuportável. acabar desse jeito. Essa professora claramente é abusiva e estranha, completamente louca da cabeça. Por isso, é claro, galera, nós todos devemos respeitar os professores na sala de aula, porque eles estão ali fazendo o trabalho deles. Eles podem ficar loucos e eles acabar com merecem o vocês. nosso respeito. Mas se por algum acaso algum gostei do professor recado no tem final. uma atitude semelhante a essa da história, não fique em silêncio. Conte para os seus pais ou seus amigos. Mas o que Gostei, vocês acharam dessa gostei. história? Eu particularmente achei Cara, olha quanto... O garoto que apanhou do pai do Roblox, o garoto que apanhou por causa de Robux, o garoto que teve o pior Natal do bem Roblox. obscura, pra falar a verdade. E se vocês gostam de vídeos de historinhas que envolvem o Roblox, deixa o like, se inscreva. Cara, muito louco essa história, né? E essa série aí que tá fazendo, mano. Esse vídeo tem quase 1 milhão de visualizações. É uma história assustadora? Eu acho que é mais assustador apanhar do que ver fantasma, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Tamo junto, até a próxima e fui.